vocês? Bom, gente, nós vamos dar continuidade às nossas aulas, certo? Nós paramos no início da segunda unidade, quando a gente vai trabalhar as potências de expoente fracionário, certo? Nós concluímos o jogo rápido, eu fiz até a correção desse jogo rápido, se eu não me engano foi em sala de aula, me lembro. E aí, nós vamos dar continuidade, certo? Essa aqui é a nossa ferramenta que nós temos agora, uma ferramenta muito importante e que nós podemos explorar ela o bastante, certo? Então, vamos lá. Olha só, gente. Se vocês quiserem me acompanhar, está na página 203 do livro de vocês, certo? Nós vamos trabalhar agora, gente, as potências com expoente fracionário. Nós vimos no começo das nossas aulas a potenciação, nós relembramos a potenciação, nós vimos como é que se resolve as potenciações, utilizando as propriedades, certo? E não vai ser diferente com o expoente fracionário, só que agora a gente vai entrar um pouquinho na radiciação, onde ela também se adequa a algumas propriedades e assim por diante a gente vai dar continuidade até chegarmos ao nosso ponto principal, que são as equações do segundo grau, tá bom? Então vamos lá, olha só. Quando a gente inicia falando sobre a potenciação, certo? A gente lembra que a gente trabalha as potências, né? Onde elas exigem algum conceito que é bem normal no nosso meio. A gente sabe quem é a base, a gente sabe quem é o expoente, a gente sabe quem é a potência, certo? E aí você me pergunta, mas existe potência com expoente fracionário? Existe sim, meu amor. Existe, nós vamos entender agora como é que se resolve uma potência com expoente fracionário, tudo bem? Acompanhe aí na página 213, vocês têm um quadro, certo? No livro de vocês, onde ele detalha um pouquinho como é que a gente chega a uma potência com expoente fracionário. Eu não coloquei aqui porque, na verdade, iria demorar um pouco essa exemplificação, mas se vocês acompanhem aí passo a passo, não vai ser difícil de entender, porque, na verdade, eu coloquei só o final dessa resolução aí, tá? O que esse cálculo quis informar aí foi só isso aqui, ó. Nós temos a potência com expoente fracionário, certo? Onde a igualdade que equivale a essa potência aqui é a radiciação, a raiz cúbica de 5 ao quadrado, tá? De maneira bem lenta, nós vamos entender esse processo. Olha só, você tem uma potência com expoente fracionário. Essa aqui é a potência. Nós temos 5 elevado a 2/3. Tá? Como é que eu resolvo essa potência com expoente fracionário? Você vai transformar essa potência aqui em uma raiz. Nós sabemos que o inverso da potenciação é a radiciação. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos transformar essa potência com expoente fracionário em uma raiz. A raiz que vai dar os seguintes passos. Quem é o expoente desse radicando aqui, olha? Quem é o expoente? É o numerador. Quem é o índice desse radical? É o número 3, que é o denominador. Olha só, nós temos aqui o estilo padrão, nós obedecemos essa regra padrão aqui, olha, onde A é o radicando, P é o expoente desse radicando e o que é o índice desse radical? Ele é a igualdade da potência com expoente fracionário, onde nós temos A como base dessa potência, P como numerador dessa potência e Q como denominador. Se vocês não conseguirem visualizar, vocês podem acompanhar, que está aí no livro de vocês, tá bom? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos só mesmo para fixar um pouquinho na memória de vocês como é que fica a representação de uma potência com expoente fracionário e assim vice-versa, como é que fica a radiciação, né, de uma expressão como esta aqui. Olha só, nós temos uma raiz quadrada, normalmente as raízes quadradas elas não apresentam o seu índice,
tá bom? Mas aqui eu coloquei só mesmo pra ficar. E eu tô com calor, gente. Mas vamos lá. Olha só. Nós temos a raiz quadrada do número 3 com expoente 1. Não é errado você dizer assim. Essa expressão pode ser dita assim, ó, raiz quadrada de 3, não está errado. Se apresentasse o 2 ou não, também não estaria errado. E o 1 também não. Mas para mim representar como uma potência com expoente fracionário, se você der conta de lembrar que o índice aqui é o número 2 e o expoente aqui é o número 1, você representa ela dessa forma aqui e está corretíssimo, tá bom? Mas, como a gente está iniciando o nosso assunto e você ainda está de maneira cautelosa e não dominando-o ainda o suficiente para isto aqui, mas acredito que não vai ser difícil, certo? Então, assim, nós vamos representar essa raiz em uma potência com expoente fracionário diante desta ordem aqui. Olha só, o 3, que é o radicando, vai ser a base da minha potência. Quem é que vai ser o numerador desta potência? É o expoente do radicando, muito bem. Quem é que vai ser o denominador? É o índice desse radical. Muito bem, vocês estão dominando o assunto já. Vamos lá, gente. Ao contrário, vice-versa, se eu tenho uma potência com expoente fracionário, como é que eu resolvo ela? Não é? Justamente igualando ela a uma raiz. Quem é que vai ser o meu radicando? A base dessa potência está aqui. Quem é que vai ser o meu expoente? Vai ser o numerador desta potência, está aqui. Quem é que vai ser o meu índice? O denominador desta potência. Muito bem. Assim como na potenciação, nós temos as propriedades. Na radiciação, nós também temos as propriedades dos radicais e a gente vai seguir aí de acordo com essas propriedades, certo? Nós temos a primeira propriedade, eu até coloquei o exemplo dela aqui, que diz o seguinte: em determinadas situações, podemos aplicar algumas propriedades dos radicais justamente para facilitar o nosso cálculo. A primeira propriedade, ela nos diz o seguinte: quando nós temos o índice do radical, quando o índice do radical é igual ao expoente do radicando, o que acontece? Nós temos aqui, ó, o índice do radical aqui, ó, dessa radiciação aqui, quem é? É o número 2. Ele coincide com o mesmo valor do expoente desse radicando. O que vai acontecer? Você pode simplificar essa expressão dando essa seguinte ordem. Se eles são iguais, o que vai acontecer? Você vai dividir, não é assim? Eu sei que se eu tenho uma radiciação assim e eu vou transformar essa radiciação em uma potência com expoente fracionário, é só você lembrar que se eles são iguais, eu posso fazer a divisão. Então, 2 dividido por 2 vai resultar no número 1, que pode também ser representado somente com o número 6, tá? Não tá muito legal não, né? Deixa eu me virando aqui desse jeito, mas nós estamos indo, gente. Acompanhe aí no livro de vocês, se vocês não estiverem conseguindo enxergar melhor. No segundo exemplo, nós temos para a segunda propriedade. A segunda propriedade, ela nos diz o seguinte: quando multiplicamos ou dividimos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número, natural não nulo, encontramos um radical equivalente ao primeiro. Vocês lembram das frações equivalentes? Pois elas vão nos ajudar muito nesse exato momento. O que acontece? Eu tenho uma raiz quadrada do número 3. Vou representar essa raiz quadrada do número 3 como uma potência com expoente fracionário, onde ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vai ficar 3 elevado a meio, ou 1 sobre 2. Eu quero transformar essa informação aqui nessa segunda propriedade. O que eu faço? Você vai lembrar das frações equivalentes, em que você sabe que para a gente transformar essa fração aqui em outra, o que eu faço? Eu
multiplico o numerador e denominador por um mesmo número, certo? Nós multiplicamos aqui pelo número 2, que ficou 2 quartos, tá? 1 sobre 2 multiplicado por 2, ficou 2 quartos. Com a mesma base, nós representamos 3 elevado a 2 quartos como o mesmo valor dessa aqui, ó, dessa mesma potência aqui, ó. Essa potência aqui, gente, ó, ela obtém o mesmo valor dessa aqui, porque se eu simplificar isso aqui, vai dar a mesma coisa disso aqui, tá bom? 2 quartos simplificado vai ficar 1 sobre 2. E a gente transformando essa potência de expoente fracionário, ela vai ficar assim, ó. 3 vai ficar o meu radicando, 2 vai ficar o expoente desse radicando e 4 vai ficar o índice desse radical. Melhor dizendo, essa raiz aqui é a mesma coisa dessa aqui, tá bom? Muito bem. Eu vou dar uma pausazinha porque eu vou ter que apagar aqui o quadro, né? Pra gente dar sequência na terceira e na quarta propriedade. Aí a gente segue para a simplificação de radicais, tudo bem? Então vamos lá, gente.